quem não cumprimentamos ainda, né? É um privilégio para nós poder estar cumprindo com a escala, né? Com a nossa responsabilidade. O Elizinho tem falado aí que eu tenho escorregado igual manteiga, né? Porque eu tenho convidado alguns irmãos para falar, né? No meu lugar, e eu tenho prazer de estar ouvindo, tá? Então, é muito gostoso quando a gente troca experiência com outros irmãos, e isso tem sido bênção para nós aí que temos participado, né, deste trabalho virtualmente. Pelo menos eu tenho aprendido muito nesses últimos dias. Irmão Jeremias, no final de semana passado, foi bênção para nós. Então, assim, algumas escalas minhas eu não vou estar cumprindo, não. Vou estar convidando irmãos aí para estar falando para a gente. Mas essa aí seria o irmão Mário Machado, mas não foi possível. Mas numa próxima oportunidade a gente vai estar chamando ele. Eu tenho sentido o desejo de nós estarmos lendo em 1 João, no capítulo 5. Nós vamos ler o texto, né, que é bastante extenso, mas nós vamos ler apenas 1 João, capítulo 5, nós vamos ler de 1 a 15, e vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. 1 João, capítulo 5, do verso 1 ao verso 15. A palavra de Deus nos fala assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. O Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. O Senhor abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Amém? Irmãos, a última vez que nós reunimos ali na casa de oração, foi no dia 16 de março, e já temos aí mais de 4 meses, né, que nós não estamos reunindo. E eu não sei se vocês têm a experiência de conviver com pessoas que expressam que os mandamentos do Senhor são pesados. Muitas pessoas colocam esse mandamento de Deus
como pesados em suas vidas. Mas não só pesado, basta a gente parar para conversar com algumas pessoas e falar sobre os mandamentos de Deus e elas falarem assim, nossa, mas os mandamentos são muito pesados, não dá para se cumprir. Mas não são pesados, não, irmãos. Não são pesados. Nós, quando vamos fazer alguma prova e nós temos aquela dificuldade naquela prova, quando nós estudamos, é certo de que nós conseguimos passar naquela prova. Mas se nós não estudarmos, nós não vamos passar naquela prova que vamos fazer. E nós olhamos para os mandamentos de Deus, se nós os cumprirmos conforme a palavra nos diz, com certeza nós seremos vitoriosos. Nós vamos passar por momentos difíceis, momentos de dificuldades, mas se nós entendermos aquilo que Deus quer falar conosco, com certeza seremos vitoriosos. No versículo 11 e 12, nos fala assim, quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Irmãos, é uma coisa muito interessante, que quando a gente fala para alguém a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus, muitas pessoas às vezes falam assim, mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sei desse sofrimento, eu sei desse sacrifício, mas não tem esse Deus e esse Jesus na sua vida. Por que que não tem? Porque não pratica a palavra de Deus, não pratica esses ensinamentos que Deus tem colocado adiante dessas pessoas. Uma outra coisa bem interessante que a gente pode pensar nesse texto é que é colocado aqui a confiança que temos nele, no verso 14. E esta é a confiança que temos nele. Se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A gente passou aí pelo estudo agora à tarde, né? Um estudo foi bênção para nós e a gente, é o que eu falo, nós aprendemos muito quando participamos das reuniões, né? E às vezes a gente perde tempo quando não participa. E essa confiança que nós temos, irmão, de ter essa convicção de que Deus tem aprovado aquilo que nós estamos fazendo, de que Deus tem nos honrado em estarmos fazendo o trabalho dele, mesmo à distância, mesmo com dificuldade, nós estamos honrando esse Deus que tem cuidado de nós até aqui. Nós estamos com uma situação um pouco complicada. Lá na empresa, eu falei para os irmãos semana passada que nós estávamos com 41 contaminados. E até sexta-feira nós tínhamos 71. Então, louvado seja Deus que não teve nenhum óbito. Nenhuma pessoa morreu. E uma coisa que me deixa muito feliz, que a empresa onde eu trabalho, nós temos um percentual muito grande de pessoas que servem a Deus. E algumas delas, nos seus horários de refeição, elas têm os seus cultos, então já é algo tradicional. E agora, recente, nós tivemos uma nova diretoria que assumiu a diretoria do RH da nossa empresa, e essa diretoria proibiu esse culto lá dentro. Então, já tem alguns meses que nós não estamos realizando esse culto lá. E depois que houve essa proibição desse culto lá, muitas coisas mudou na empresa. Os acidentes aumentaram, as brigas e confusões aumentaram muito. E isso, assim, nos deixa muito triste, porque às vezes a pessoa fala assim, poxa, mas só porque os cristãos estavam lá fazendo culto? Não, irmãos, é porque muitas das vezes, enquanto nós estávamos com dificuldade lá, com muita luta, muitos dos nossos irmãos em Cristo ali iam para o canto orar e clamar a Deus misericórdia, e as coisas fluíam bem. E eu posso dizer isso seguramente para os irmãos. Muitas das vezes a gente recolhia para algum lugar para estar orando ali, e clamando a Deus e pedindo a Deus que tivesse misericórdia. E rapidamente a gente tinha resposta naquele lugar. E quando hoje de manhã nós falamos, e o Elizinho, ele fez aquela experiência da vela, né, mostrando,
aquela vela acesa e depois ela apagando a sua chama. E o cristão ele não pode deixar a sua chama se apagar. O cristão deve ser sempre luz para aquelas pessoas que não estão crendo nesse Deus que tem proporcionado para nós tanta bênção, irmão. Olha, as pessoas que têm participado conosco aí do nosso trabalho, aí através desse Zoom, exceto os irmãos lá de Mato Grosso, que passou aí por um momento difícil, a família do Moraes, mas louvado seja Deus, irmãos, que não teve nenhum óbito no nosso meio aí, para a glória de Deus. E às vezes, irmãos, é porque Deus tem sustentado os nossos irmãos através das nossas orações, através do nosso clamor. O Senhor tem ouvido as nossas orações e não tem deixado que os nossos irmãos, os nossos queridos irmãos, sejam pegos em situação difícil. E quantos que, muitas das vezes, irmãos, têm ignorado isso, têm deixado de preocupar com a situação que estamos vivendo. Já vai para... Estava comentando hoje aqui, é a segunda noite que eu não consigo dormir, praticamente, no máximo 2 horas de cochilo essas 2 últimas noites. Preocupado com a situação que tem acontecido, preocupado com os afazeres do nosso dia a dia e pensando, como que vamos fazer, irmãos? Porque o desejo do nosso coração é de estar ali na casa de oração. Mas se nós formos olhar as leis rigorosas que estão, né, diante de nós não vamos conseguir estar reunindo da forma que nós almejávamos de voltar a reunir. E poucos meses antes dessa pandemia, eu me recordo muito, quando o irmão Márcio, nas suas mensagens, o irmão Márcio, irmãos, vai chegar um dia que nós não vamos estar aqui reunindo, nós não vamos poder reunir aqui na casa de oração. Como que nós vamos fazer? Eu creio que ninguém preocupou com isso. Ninguém preocupou com isso, com essas palavras que o Márcio falou. Talvez até eu mesmo não preocupei com essas palavras. Falei, será que vai acontecer? Mas esse dia chegou, irmãos. E nós estamos aí sofrendo uma situação tão triste. As provas estão vindo, as tentações estão vindo. E muitas das vezes nós cedemos ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos a Deus. Eu não sei se os irmãos têm reparado no nosso trabalho de oração aí, às segunda-feira, quando os irmãos oram pedindo pela nossa nação, clamando. Esses irmãos têm sustentado você, que muitas das vezes não tem tido essa preocupação. Essas orações têm chegado ao trono do Senhor, talvez por muitos que não têm preocupado em estar entregando realmente a sua vida diante de Deus. Eu fico pensando lá, quando o Senhor Jesus, lá em Mateus, no capítulo 4, quando o Senhor Jesus foi batizado e ele foi levado, né, ao deserto, e quando ele chega no monte, e o Senhor Jesus, como humano, ele teve fome. E o diabo chega para ele e fala, olha, vai lá, transforma aquelas pedras em pães para você saciar a sua fome. E o Senhor Jesus, ele, na sua infinita graça, ele pôde dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Irmãos, é tão precioso isso. Nós vemos que o Senhor Jesus tinha poder para pegar e transformar aquelas pedras em pães. Mas não, para provar que ele era Deus, que ele estava com propósito. Ele não realizou aquilo que o diabo tinha falado para ele. E muitas das vezes, irmãos, nós esquecemos dessa palavra que nós temos que preocupar. E a Bíblia nos fala muito claro que existem 2 caminhos. E na nossa vida secular, na nossa vida diária, a gente passa por vários caminhos. Quando vamos fazer uma viagem, muitas das vezes a gente marca o trajeto, que é sempre o trajeto mais fácil. Mas muitas das vezes o trajeto mais fácil é o trajeto mais perigoso da nossa vida. E a humanidade, hoje, está querendo fazer esse trajeto mais fácil. Está esquecendo que, para conseguir alcançar
a glória celestial, eles têm que realmente preocupar e entregar a sua vida diante de Deus. Irmãos, as lutas vão vir, as dificuldades vão vir, mas nós não podemos deixar que essas coisas venham nos trazer dificuldade. Nós temos que atentar para a palavra de Deus, atentar para aquilo que Deus quer que nós façamos. Lá no capítulo 2 de 1 João, capítulo 2, o verso 15 a 17, nos fala assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E a pergunta é: estamos fazendo a vontade de Deus? Como tem sido a nossa atitude? Quando você acorda de madrugada, que você não consegue dormir, o que você faz? Você pega o celular? Você vai mexer no celular? Você vai entrar no Facebook? Você vai mandar o WhatsApp? Qual que é a sua atitude, querido? É um despertamento para nós nessa noite, irmãos, para que nós passamos a pensar nessa questão desde o dia 16 de março. Nós não temos condições de estar reunindo. E talvez Deus colocou para a gente essa dificuldade para ver como nós, como você, eu e os demais irmãos íamos sair diante dessa situação. Nós cruzaríamos os nossos braços e deixaríamos de buscar a Deus, deixaríamos de participar de um trabalho como esse, que é de nossa responsabilidade. Se a casa de oração estivesse aberta hoje, todos nós estaríamos lá. Mas ela não está, irmãos. Ela não está. E onde que estão os nossos queridos irmãos nessa noite? Poderiam estar reunindo, participando. Fica uma pergunta para nós e temos a convicção e a certeza de que o Senhor tem nos assistido. Ele tem nos acompanhado. E nós não temos entrado em desespero, porque o mundo está em desespero. O mundo está preocupado. Essa semana, os meninos tiveram que ir para Belo Horizonte, e as lojas abriram, e eles podem dizer, o centro de Belo Horizonte estava com o dobro da capacidade que sempre tem nos dias normais. Então, vocês imaginam, o centro de Belo Horizonte, o dobro de pessoas. O desespero, filas e mais filas, porque as pessoas estão procurando se satisfazer fisicamente e materialmente. E muitas das vezes, irmãos, eu volto a dizer, o que tem sustentado as nossas vidas é os irmãos de oração, é a igreja que ora, a igreja que tem buscado a Deus, mesmo na dificuldade. Os irmãos sabem que esse trabalho tem sido bênção para nós. E para muitas pessoas que têm participado com nós também tem sido bênção. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos compreender a vontade de Deus. E agora eu vou mudar a palavra do Márcio. O Márcio disse, meses antes, que um dia nós não estaríamos reunindo lá. Como que seria a nossa atitude? Como que nós vamos fazer? Pode chegar um dia que nós não vamos estar aqui. E agora eu quero dizer, estamos preparados para voltar? Estamos preparados para abrir as portas e voltar a reunir? É uma pergunta que eu gostaria de deixar para cada um de nós nessa noite, que nós refletíssemos naquilo que nós falamos nesta noite. Este amor de Deus, mostrando aqui, nesse texto que nós vemos, que este filho dele veio aqui sofrer, veio aqui padecer, sofrer as piores coisas, como nós ouvimos na ceia hoje de manhã. Mas ele veio em prol
de mim e de você não mereciam esse Deus, não mereciam, mas pela sua infinita graça, a sua misericórdia, Ele nos trouxe de volta. E a gente sabe que muitas pessoas falam assim, isso que está acontecendo é o fim do mundo. Não é o fim do mundo, não, querido. Não é nem, podemos dizer, nem 0,5% daquilo que vai acontecer com essa terra. Que todos nós, nessa noite, possamos estar preparados para aquele encontro glorioso com o Senhor Jesus. E que nós não venhamos ser pegos de surpresa, mas sempre ter a convicção que o Senhor Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, do qual eu era esse perdido, você era esse perdido. E hoje, louvado seja Deus, que nós estamos garantidos nos braços do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus nos abençoe, cuide de nós, cuide da nossa família e salve, traz salvação para toda a nossa família, os nossos que ainda não creram no Senhor Jesus, porque esse é o desejo do nosso coração, é a ansiedade do nosso coração. Que o Senhor Jesus possa trazer salvação para todas as famílias presentes e que todos nós possamos sempre ter essa preocupação, essa ansiedade e esse desejo de participar, mesmo com a dificuldade, com a luta, mas ter a convicção e a certeza de que Ele está cuidando de nós. Amém? Que Deus nos abençoe, cuide de nós e aquilo que não foi falado, que o Espírito Santo possa completar em nossos corações. Amém.